Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé: Humildade, Mansidão e Longanimidade. Introdução. Viver sob o domínio do Espírito Santo significa viver na prática das virtudes inerentes do fruto do Espírito. Nesta presente lição, faremos a exegese dos ensinos de Paulo registrados no capítulo 4, versos 1 ao 6, e também finalizaremos o nosso estudo definindo as virtudes da humildade, mansidão e longanimidade, paciência, bem como identificaremos as suas respectivas características e benefícios para o cristão. Ponto 1 da lição: os ensinos do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Leiamos então o texto base da lição. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Neste texto bíblico, o apóstolo Paulo conclama aos cristãos a terem uma responsabilidade individual e coletiva com o intuito de preservar a unidade da fé cristã, a paz e o amor entre eles, a partir da prática das virtudes divinas, componentes do fruto do Espírito. A exegese bíblica deste texto apregoa os seguintes ensinamentos a saber. Primeiro ensino do apóstolo Paulo. No primeiro ponto do texto, o apóstolo Paulo reitera a sua condição de ser prisioneiro de Cristo, reconhecendo a soberania de Jesus sobre a sua vida e, concomitantemente, roga aos efésios para obedecerem incondicionalmente à vontade do Senhor, segundo o chamado de cada um deles. É o que ele diz em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. No segundo ponto do texto, o apóstolo Paulo recomenda que todos pratiquem as virtudes da humildade, mansidão e paciência, conhecida também como longanimidade, suportando uns aos outros na prática de um infinito amor, de modo que conservem a união entre eles que o Espírito Santo dá a eles por meio da paz. Em Efésios, capítulo 4, versículos 2 a 3, o apóstolo registra este ensinamento. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. No terceiro ponto do texto, o apóstolo Paulo reforça a conservação da unidade cristã pelo vínculo da paz, dizendo que há um só corpo, a igreja redimida pela fé em Jesus Cristo, um só Espírito, aquele a quem devemos a nossa vida física e espiritual, o selo do Espírito, uma só esperança, o Evangelho de Cristo, que nos dá a esperança da glória, ou seja, a vida eterna. Um só Senhor, Cristo é a cabeça da igreja, é a cabeça do corpo de Cristo. Um só batismo, testemunho público da fé, que identifica os cristãos com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É o que está escrito em Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5, que diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No quarto ponto do texto, o apóstolo Paulo reitera que a unidade cristã é uma responsabilidade individual e coletiva da igreja, pois temos um só Deus, monoteísmo, que é Pai e Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. É o que está registrado na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, que diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ponto número 2 da lição. Vamos agora, após termos falado sobre os ensinos de Paulo no texto base da lição, da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 6, vamos falar agora sobre as virtudes que Paulo falou para que haja uma unidade da fé cristã. E a primeira virtude é a humildade. O cristão humilde pressupõe ser uma pessoa gentil, cortês, prestativa, respeitosa e de respeito diante dos homens, e que serve a Deus e ao próximo, ao invés de ser servida, demonstrando realmente a pessoa que é. E isto acontece pela ação da graça de Deus. A humildade, do ponto de vista do cristianismo, é uma das principais virtudes da pessoa humana, pois o humilde afasta de si a soberba, que, por sua vez, anula os propósitos da graça de Deus no homem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Portanto, o conceito, a definição de humildade do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista teológico, é serviço, servir a Deus, servir ao próximo, sendo cortês, gentil,
prestativo, respeitoso e de respeito diante dos homens. Vejamos agora algumas características da humildade. A humildade não é uma qualidade do mundo natural. A humildade, ela é espiritual, pois é nela que começa o primeiro passo para a salvação, onde o homem se reconhece como pecador e da necessidade do perdão de seus pecados. Na dimensão espiritual, o humilde reconhece sua condição de ser criado. Reconhece a sua condição de debilidade e de indignidade diante de nosso majestoso Deus. Isto é, reconhece sua posição de inferioridade, a sua própria dependência da graça e da provisão do Senhor. Reconhece ainda Yahvé como a fonte de seu bem-estar, de suas realizações, de tudo que tem e de tudo o que é. Portanto, o humilde ele se esvazia dos seus valores e se torna dependente da graça e provisão de Deus, rumo à salvação. Outra característica da humildade é que ela gera no homem a virtude de submissão, seja nas suas ações, nas vontades e na fé, acatando ordens, determinações, conselhos, reconhecendo a autoridade suprema de Deus, bem como a superioridade dos outros, sem ser subserviente, isto é, sem ser bajulador, adulador e, portanto, sem servilismo. Como quarta característica, a humildade no ser humano nasce de dentro para fora, porque ela nasce do Espírito, da ação do Espírito Santo. E como muitos pensam, humildade não é pobreza material. Humildade não é manifestação de timidez, e nem mesmo um estado de complexo de inferioridade, pois a humildade se reveste de autoestima, absolutamente contrária à autocomiseração. A humildade no cristianismo se reveste de servir, como disse o nosso mestre Jesus, que é humilde e manso de coração, quando em certa ocasião ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Quando em outra ocasião ele disse: aquele que serve é o maior no reino de Deus. Alguns benefícios divinos para os humildes de coração. A humildade é o primeiro requisito para servir a Deus. A humildade, em segundo lugar, quando você é humilde, você se usufrui da presença de Deus. Ou seja, você está diante do Senhor porque você é humilde de coração. Os maiores no reino de Cristo são os humildes de coração, como já tive a oportunidade de falar. E ao humilde, Deus sempre dará vida, graça, honra e bênçãos. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Saindo agora deste conceito de humildade, de suas características e benefícios, vamos agora definir mansidão como fruto do Espírito Santo. A mansidão como fruto do Espírito Santo
é a virtude do caráter moral de uma pessoa, em se dispor a tratar o próximo de forma humilde e gentil, reconhecendo seu valor como pessoa e principalmente não se considerando superior a esta pessoa, mantendo um comportamento em meio às verdadeiras situações desagradáveis e de perturbação, uma relação interpessoal de brandura, de serenidade, de paciência, de misericórdia, de bondade, de paz e amor. Portanto, a mansidão é um caráter moral em que você trata o próximo sem qualquer ar de superioridade e considera este como superior a si e mantém um comportamento de brandura, de serenidade, de paciência, de misericórdia, de bondade, de paz e amor. Portanto, a mansidão ela é um fruto do Espírito Santo. Ela vem sobre a ação do Espírito Santo. Vamos ler em Colossenses capítulo 3, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 3, 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Algumas características da mansidão como fruto do Espírito. A mansidão, quanto à sua natureza, é uma virtude que não significa ser covarde ou frouxo diante das situações expostas ou enfrentadas, mas pelo contrário, a mansidão garante a quem desenvolve em seu ser esta virtude um caráter de defender as suas convicções com firmeza, porém sem arrogância ou subestimando o próximo. A pessoa que exerce a virtude da mansidão apresenta em sua essência comportamental uma reconhecida capacidade de orientar e disciplinar com autoridade as pessoas que se opõem ao bem, sem contender, sem se depreciar, sem medo ou com demonstração de falta de autoridade. Em terceiro lugar, como característica da mansidão, a mansidão tem como maior referencial a pessoa de Jesus Cristo. E como qualidade permanentemente em nosso ser, deve ser buscada no Espírito Santo. Alguns benefícios para os mansos de coração. A mansidão trabalhada pelo Espírito Santo em uma pessoa é exercida independentemente de seu nível intelectual ou cultural, considerando que o Espírito ensina esta pessoa a ser educada e respeitosa com o próximo. Como segundo benefício, a mansidão praticada por nós incondicionalmente nos capacita a suportar as fraquezas uns dos outros,
de modo a propiciar uma convivência saudável e uma unidade de fé. A mansidão, ela é um requisito indispensável para recebermos a palavra de Deus e praticarmos os seus ensinamentos. E como quarto benefício, a mansidão desenvolvida pelo Espírito Santo em nós nos garante tomar posse de toda a terra e ter paz. Ponto 3 da lição: definição de paciência ou longanimidade como fruto do Espírito Santo. A paciência como fruto do Espírito Santo é a virtude que uma pessoa desenvolve em seu ser de forma a resistir e a suportar grandes aflições, provações ou tribulações, sem desespero ou murmurações, esperando sem medo ou ansiedade as circunstâncias incômodas e adversas cessarem pela ação do Senhor. É a capacidade de tolerar as fraquezas alheias quanto ao comportamento humano. Portanto, a definição de paciência, no sentido teológico, é a capacidade de resistir às adversidades, às provações, às tribulações e às aflições. Algumas características da paciência. Deus é o Pai e a fonte da paciência, pois a sua paciência não permitiu-lhe que destruísse a nação de Israel. E a sua paciência também não lhe permite destruir os homens. Nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos ser pacientes com o nosso próximo, assim como Deus é longânimo com toda a humanidade de geração a geração. O nosso viver cristão, segundo os preceitos divinos exarados na Santa Bíblia, bem como a perseverança no meio das provações vivenciadas dia a dia, segundo o exemplo vivido por Cristo, requer paciência. Ou seja, ser cristão requer paciência. A paciência em nós é fortalecida pela nossa fé. Ou seja, eu só tenho paciência se eu estiver fortalecendo, ou melhor dizendo, a paciência só é fortalecida em meu ser se eu tiver fé em Deus, fé em Jesus. O exercício permanente da fé me garante o fortalecimento de minha paciência como virtude comportamental. Alguns benefícios de quem exercita a paciência como fruto do Espírito. Esperar com paciência, confiando em Deus, permite-nos alcançar as suas promessas para as nossas vidas, pois Ele zela e cumpre a sua palavra. Por exemplo, a paciência de Abraão. Portanto, espera com paciência, confiando no Senhor, e assim você alcançará as promessas de Deus para a sua vida. A paciência que é gerada em nós pelo Espírito Santo e se consolida pela nossa capacidade de resistir às tribulações, nos permite também alcançar uma perfeição espiritual. Aquele que é paciente alcança a perfeição espiritual. Ou seja, contemple a perfeição a partir do referencial da perfeição que é a paciência. A paciência também nos capacita a realizar a obra de Deus. As aflições que geram em nós paciência, que por sua vez gera intimidade com Deus, que por sua vez gera a esperança da vida eterna, sem dores, doenças, decepções, traições,
injustiças, agressões e demais males do mundo pecaminoso. Esta é a paciência. A tribulação gera paciência. A paciência, capacidade de resistir às adversidades, gera experiência. A experiência gera esperança. E a esperança gera uma intimidade com Deus. Concluindo a aula de hoje, o servo de Deus deve enxergar o mundo natural e o espiritual vivendo nestas duas dimensões, com toda a humildade, mansidão e paciência, tendo como fonte destas virtudes o Espírito Santo, de modo a realizar sempre a vontade do Senhor. Bênçãos espirituais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.